Aleluia. 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 Deus é bom. E a sua fidelidade nas nossas vidas se manifesta todos os dias. E eu tenho meditado e eu tenho lido esses dias, durante essa estação que eu estou vivendo. Eu tenho lido muito e meditado sobre a vida de Cristo, sobre a obra de Cristo aqui na terra e todos os seus ensinamentos. É interessante que a vida de Cristo, ela nos traz tantos ensinamentos, a cada passo que ele dava, a cada decisão que tomava. Jesus, ele sempre demonstrava estar aqui para fazer a vontade do Pai. E enquanto eu estava lendo durante esse tempo, eu observei uma coisa. Jesus, muitas vezes, mesmo quando ele ensinava acerca de oração, quando ele ensinava aos seus discípulos ou à multidão, ele sempre os apontava para algo que iria acontecer. Geralmente ele apontava para a sua morte e ressurreição, para a redenção, mas muitas vezes ele também apontava para a vinda dele, não a vinda dele em corpo, em forma corpórea para morrer, mas a vinda triunfal que aconteceria um pouco depois desses tempos. E é interessante que você observa, tem uma passagem que eu observei quando Jesus ensinava sobre perseverar em oração, e Jesus começa a contar uma parábola, e ele fala sobre uma mulher que insistentemente pedia uma oração, que a sua causa fosse julgada por um juiz. E no final daquele ensinamento sobre perseverança, Jesus ele fala algo, ele diz assim, olha, será que quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Então, Jesus ele sempre mostrava que aquela vinda dele não seria a última. Jesus sempre apontava para algo que iria acontecer mais para frente. Em alguns momentos, Jesus falava sobre o inferno. Isso mesmo, Jesus foi quem mais falou sobre o inferno na Bíblia. Jesus também falava sobre um momento em que ele viria e coisas seriam mudadas. A sua manifestação como, na sua gloriosa forma, como Filho de Deus eterno. Ele já tinha vindo em forma corpórea. Naquele momento estava diante deles, o próprio reino de Deus, a própria vida estava manifesta. Mas Jesus ele tinha algo mais para mostrar. Ele dizia, olha, eu vou voltar. Algo vai acontecer e é bom que vocês estejam preparados. Jesus ele sempre apontava para uma preparação. Jesus sempre mostrava que ele iria se manifestar em determinada época. Ele tinha vindo, iria deixar algo seria feito e seria manifesto àqueles homens, mas ele iria... Em determinado momento ele voltaria. E como aquelas pessoas iriam estar? Se observarmos na palavra, vamos ver que Jesus, na parábola dos talentos, na parábola das minas, Jesus sempre apontava para um rei. Alguém que viria, que deu talentos, que deu minas, que deu atribuições a servos. E ele iria requerer aquilo em determinado momento. E Jesus sempre apontava para a necessidade de manter-se firmes. Se você observar na parábola das virgens, você vai ver um Jesus dizendo, olha, suas candeias precisam estar acesas. Você vai ver um Jesus dizendo, existiam 5 que eram nécias, despreparadas, não estavam atentas, estavam alheias, estavam perdidas em tudo aquilo que precisavam fazer. Por isso, quando o noivo chegou, elas não estavam ali porque elas estavam procurando recursos que outros já tinham. E aquelas que estavam preparadas entraram para o gozo do seu Senhor. Hoje não é uma noite de juízo, aleluia, mas é uma noite de reflexão. Porque quando eu olho para a vinda de Cristo, se observarmos também todos os textos em que Paulo fala, a gente vai ler um agora, abre a tua Bíblia, em Tessalonicenses. Ele sempre fala sobre preparação, sobre estarmos firmes, preparados. Vai lá. Faz o seguinte, vai em Lucas 21. Em Lucas 21, a partir do versículo 5, a gente não vai ler de lá, mas Jesus começa a falar do sinal do fim dos tempos, ou seja, de fatos que ocorreriam, que culminariam no fim. Então Jesus estava falando sobre o fim de todas as coisas, o que aconteceria. E é interessante
que Jesus, depois de mostrar vários fatos acontecendo, no versículo 33, ele diz algo, ele diz assim: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Presta atenção comigo, antes de eu terminar isso aqui. Você vai ler, a gente vai ler o 34, mas eu quero que você observe uma coisa. Jesus, ele começava a mostrar fatos que ocorreriam, mas o intento de demonstrar aqueles fatos não era necessariamente para a gente saber. Entendo o que eu estou querendo dizer. Como seriam, quando seriam. Claro, de fato, ele começou a demonstrar como o mundo se comportaria naquela geração e naquela época. Mas o intuito de tudo, todo o intuito de Cristo era mostrar que as pessoas precisavam estar preparadas. Porque quando você vê a conclusão de tudo que ele falou, apontava para a necessidade de uma preparação, de firmeza, de vigilância. Então aquilo era muito mais um alerta, não Jesus explicando exatamente como as coisas aconteceriam. Ah, vai acontecer isso nesse ano, ou naquele momento, tal pessoa vai fazer isso. Não eram os fatos necessariamente que importavam, mas como as pessoas estariam quando aqueles fatos ocorressem. Muitas vezes estamos olhando para o fim dos tempos e muito preocupados com o que vai acontecer. Será que é a besta, o apocalipse, o dragão? Claro, devemos ter entendimento da palavra, sim. Mas o olhar que a igreja deve ter, antes de tudo, é um olhar de como eu vou estar nesse grande dia. Como a igreja deve estar nesse grande dia. Esse dia aponta para o fim das nossas vidas. Eu estava conversando com um irmão ali, antes de começar o culto, e a gente estava falando sobre cemitério. E é interessante que, se você já foi no cemitério ou em algum velório, você entende uma coisa. A Bíblia mostra que o fim da vida, um local de luto, tem muito mais valor do que um local de alegria e festa. Porque onde existe luto vai haver reflexão. Quando alguém se depara num cemitério, estávamos falando acerca das coisas de Deus, amém? Não estava falando, nem jogando juízo sobre a vida de ninguém. Mas estávamos falando que quando nos deparamos com determinada situação, a gente começa a fazer uma avaliação. O mundo faz isso. As pessoas estão pensativas quando se deparam dentro de um cemitério. Gente, eu não vou falar sobre morte, amém? Estou falando sobre firmeza. Aleluia. Mas por que as pessoas pensam dessa forma? Porque elas sabem que aquilo aponta para algo que irá acontecer, que não importa o status que ela tenha, os bens que ela tenha, não importa o poder que ela tenha aqui na terra, talvez ela seja um poderoso, um rei, um sheik, que tem a vida de pessoas na mão, mas ela sabe que um belo dia ela vai se deparar com algo. E aquela realidade, ela não pode escapar. Claro, sabemos que nós não somos como os que perecem, que têm medo da morte. Nós não somos como as pessoas do mundo que não sabem, que estão alheias a tudo aquilo que existe, porque Paulo disse, é melhor estar com Cristo, ou seja, a nossa partida, quando dormimos do Senhor, nós não vamos estar alheios e perdidos no mundo, não estamos sem esperança. Paulo, ele atribui as pessoas que não têm Cristo como aqueles que não têm esperança. Por quê? Porque eles não têm a esperança que nós temos, que é em Cristo Jesus. Nós, que estamos vivos, aleluia, não precederemos os que dormem. Por quê? Porque primeiramente eles ressuscitarão. Nós juntamente com eles seremos transformados e nos encontraremos com Cristo. Presta atenção, tu não vai nem primeiro que eles. E todos sabemos pelas Escrituras que quando partirmos, nós vamos estar com o Senhor. Aleluia. Então não existe medo. Não existe receio, mas existe uma certeza que nos traz esperança e paz. Talvez você não veio hoje para a igreja para ouvir sobre morte. Mas pastor, sobre morte. Mas sabia que a Bíblia mostra que a partida de um justo causa alegria no coração de Deus? Desculpe. Eu não estou dizendo que Deus se alegra na morte. Por quê? Porque Deus não criou a morte. A morte é consequência do pecado, mas um justo, quando ele volta para o seu Senhor, o que é que acontece com isso? Ele está em descanso. Ele está com seu Pai eternamente. Não é a vontade de Deus que é a morte, porque Deus criou o homem para ser eterno, e o homem é eterno. Mas sabemos que é um tempo de descanso, por quê? Porque as lutas... Sabemos que estamos em constantes dificuldades aqui na terra. Cristo nos conduz sempre em triunfo. Mas aflições vêm, pressões vêm. Mas chega um momento de descanso.
Eu não quero que você fique com medo. Eu estou dizendo isso para que não haja temor nos nossos corações, mas certeza. Certeza de toda esperança. E é interessante no versículo 34, depois de Jesus explicar coisas que aconteceriam, nação contra nação, reino contra reino, povos, terremotos, ele diz assim, olha, ele fala no versículo 26 que os homens desmaiarão de temor apreensivos. Mas o que ele queria trazer mesmo, a essência do que ele queria trazer como reflexão para aqueles homens, está no versículo 34. Tenham cuidado. Ou seja, presta atenção nisso aqui, tenham cautela. Nesse tempo, quando coisas ocorrerem, vocês precisam estar atentos em quê? Para que não sobrecarreguem, para não se sobrecarregar, ou não sobrecarregar o coração de vocês, de libertinagem, bebedeira e ansiedade da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Aí no versículo 36 ele diz, estejam sempre. Não é no momento específico, mas é sempre. Isso fala sobre constância, e a gente vai chegar lá. Então a gente vai começar a desenrolar o rolo. A Bíblia, Jesus mostra, tenham cuidado. Para quê? Para que vocês sejam pegos desapercebidos. Aleluia, saiu. E eu acho interessante que quando Jesus vai falar a respeito de ser pego desapercebido, ele usa uma expressão que talvez eu e você não dê muita atenção. Ele fala ansiedades da vida. Na minha versão fala sobre isso. Como assim, pastor? Porque ele fala de bebedices, ele fala também tem outra palavra aqui que fugiu, libertinagem, está falando sobre pecado. Mas ele fala sobre ansiedade de vida, talvez. Ou seja, pessoas que estão muito preocupadas com a sua própria vida. Pessoas que estão tão ligadas com as coisas que estão construindo, que não estão ligadas no que o Senhor está fazendo na vida delas. Pessoas que estão desapercebidas, ou seja, vão ser pegas de surpresa. E Jesus diz, tenham cuidado, para que as ansiedades da vida, os cuidados da sua própria vida, não façam com que você seja pego desapercebido nessa situação. Jesus, quando ele fala sobre sua vinda, ele diz assim, olha, sabe o que vai acontecer? A mesma coisa que aconteceu nos tempos de Noé. Se casavam, se davam em casamento e de repente veio a destruição. As pessoas tinham se esquecido de Deus. As pessoas estavam tão ocupadas consigo mesmo, ou seja, o homem, o centro do mundo. Eu, minha vida, meu trabalho, minha família e o Senhor. Então, a Bíblia nos instrui a termos cuidado, para não sermos pegos de surpresa. E no versículo 36, estejam sempre, não é às vezes, não é naqueles dias bons, não é só nos dias maus, aleluia. Porque é engraçado que muitas vezes em meio à adversidade, as pessoas têm a capacidade muito melhor de estarem atentas. Estão orando, estão firmadas. Por quê? Porque existe adversidade, mas no tempo bom, onde o vento está soprando a favor, onde as circunstâncias não estão, está tudo tão bem, estou prosperando. É que nem aquele homem olhou para si mesmo e disse, eu estou bem, Deus tem me abençoado, eu vou construir outro celeiro, destruir o que eu fiz, agora é só relaxar. O que é que Jesus diz que uma voz de noite disse para aquele homem? Louco. Louco? Como assim louco? Talvez, no conceito que o mundo tenha, uma pessoa que construiu uma vida, construiu uma história, construiu bens, e agora pode descansar e ser a pessoa mais sábia do mundo. É ou não é? Eu não estou falando que ela não tem uma sabedoria, mas a sabedoria humana. E essa sabedoria não vai salvar esta pessoa. E vê como Deus ele vê de maneira diferente. Louco, essa noite te pedirão a tua alma. E tudo que você preparou, você só preparou isso? Você só preparou bens para esta vida? Ou você olhou para a vida que há de vir? Você não tinha aquele homem não tinha um olhar sobre a eternidade. Aquele homem ele não tinha um olhar sobre a sua própria vida, a não ser bens materiais. Eu creio em prosperidade bíblica, divina, como a manifestação das bênçãos de Deus. Mas só isso são as bênçãos de Deus? Só essas coisas? Vida abundante é muito maior e é muito mais do que bens que podemos ter ou não. Mas Jesus diz, olha, fiquem alerta para que vocês não sejam pegos de surpresa.
Ainda estou no versículo 33. Sempre atentos. E Jesus começa a falar. Começa a falar sobre algumas coisas. Jesus, ele sempre falava sobre essas coisas. Por quê? Porque é necessário que haja atenção. A atenção fala sobre a necessidade de termos um olhar sobre a nossa própria vida e sobre o reino de Deus e tudo o que há de se manifestar. Não para tentar saber quando vai acontecer. A data exata vai ser em 2. Não, não é esse o interesse. Mas estar firme. Eu quero que você vá lá para 1 Coríntios, capítulo 4. E eu quero falar sobre firmeza. Segura aí, capítulo 4. Eu quero falar firmeza, sobre firmeza. Eu fui ver algumas definições, ou significado. Eu gosto muito de entender um pouco do significado da palavra, até para que a gente tenha mais clareza no entendimento dela. E firmeza fala sobre estar seguro, fixo. Não cede com facilidade. Quando a gente olha para a nossa própria vida, a gente pode avaliar se estamos firmes ou não. Firmes em quê? Firmes em tudo aquilo que, primeiro, Deus já estabeleceu para as nossas vidas, através da sua palavra e através como é que eu posso dizer? Das direções do seu Espírito. Existe uma revelação geral, ou seja, nas Escrituras, que falam a respeito de como devemos proceder, andar e viver. Mas também existem direções do próprio Espírito, que é individual, que é para você. Para mim, para a minha vida, existem instruções que o próprio Espírito vai me mostrando. Onde eu devo estar, o que eu devo estar fazendo. Mas tudo aquilo vem de uma revelação geral. Eu devo sempre andar em amor, isso é para todos. Mas tem algo que é particular, que é especificamente para você. E a gente pode observar a nossa própria vida e avaliar, será que eu tenho mantido-me firme? Firme em tudo aquilo que as Escrituras já falam a meu respeito? Porque muitas vezes, no início da nossa carreira, a empolgação, porque tem gente que é empolgada, eu estou falando sobre mim mesmo. Muitas vezes a gente é muito empolgado, muitas vezes eu sou muito empolgado. Então no início você começa a correr, começa a fazer, mas com o passar do tempo, você começa a ter obstáculos, coisas começam a ocorrer que você não esperava, situações que você não gostaria que acontecessem, ou que você não se preparou para elas. E o que começa a acontecer? Desânimo, frustração. Alguns sentimentos eles tentam se levantar. Mas firmeza fala sobre algo que mantém-se da mesma forma, sobre fixo, firmemente, não tem nada que tire ele do lugar onde ele está. Por quê? Porque ele tem algo sólido. Firmeza não fala necessariamente, fala do estado de algo, mas fala do como ele conseguiu chegar naquele estado. A nossa firmeza não vem pela nossa própria força. Quando olhamos para o Evangelho, quando olhamos para a vida de Jesus, vemos um homem firme. Jesus, ele começa seu ministério no batismo. E se você observar, toda a atitude de Jesus era sempre condizente com aquilo que o Pai mandava ele fazer. Jesus só tinha uma comida para comer. Jesus só tinha um ouvido para ouvir a vontade do Pai. Muitas vezes, pessoas diziam, Jesus, vamos fazer dessa forma? Jesus disse, não. Vamos para as aldeias vizinhas? Todos te procuram, Jesus. Ou seja, teu ibope está alto. Talvez seja o lugar de você ficar, mas Jesus sabia que não. Que ele tinha que ir lá embaixo, lá pegar o barco, andar um bocado para encontrar um homem, um gadareno, e ele libertar aquele homem. Ou seja, Jesus não estava muito interessado no que as pessoas iriam falar sobre ele, mas em fazer a vontade do Pai. Porque talvez exista um lugar, um ambiente que seja talvez até confortável, mas se não for a vontade de Deus, será que estamos dispostos a abrir mão daquele conforto, de toda aquela situação? Jesus, durante 3 anos e meio, andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o evangelho do reino e curando a todos os enfermos. Jesus, ele tinha um olhar sobre a sua própria vida, ele sabia que havia uma brevidade na sua existência, aqui na terra. Ele sabia que ele iria ressuscitar, mas a sua obra estava restrita a um tempo. A nossa vida também tem uma restrição de tempo. Será que temos aproveitado esse tempo? Será que estamos tão envolvidos com a nossa própria vida, com as coisas que precisamos fazer, que esse tempo tem se perdido? Porque podemos perder tempo. Lá em Efésios capítulo 5, fala sobre remir o tempo.
Fala sobre você ter um cuidado sobre o tempo que você tem. Sabia que o tempo que você tem é uma riqueza que foi dada por Deus? O presente, o momento, é presente de Deus. Este é o dia que fez o Senhor. Ou seja, Ele fez e Ele te entregou. Para quê? Para que nesse dia, quer comais, quer bebais, quer faças qualquer coisa, faça para a glória de Deus. Ou seja, é um tempo em que nós estaremos disponíveis para fazer a vontade de Deus. E sempre lembrando que aquele que vem virá. Se lembra que eu estava falando no início sobre a vinda de Cristo? Quando Jesus ele sabia que o tempo dele era limitado e que existia uma obra para ser feita. Nós devemos entender que o nosso tempo aqui na terra é limitado. E que existia um propósito para cada um de nós, do maior ao menor. Deus, a Bíblia fala lá em Salmo que Ele escreveu nos seus livros acerca da nossa vida. É interessante se você olhar a vida dos apóstolos. Jesus ele chegava para aqueles homens, estavam pescando ou lavando as redes, Jesus vem. E aqueles homens seguiam imediatamente Jesus. Homens com família, calma, eu não estou dizendo que você vai abandonar tudo e seguir a Jesus. E abrir uma igreja ou fazer alguma coisa. Não, eu estou falando sobre entender quem é a primícia e a prioridade na tua vida. Se Jesus te chamou para isso, vá. Porque é Ele que vai sustentar, afirmar e fundamentar você. Mas tenha certeza que foi Ele que te chamou. Não é um pastor, um líder ou alguém que determina isso. Mas o próprio Jesus chegava para Pedro e dizia, olha, vou te fazer pescador de homens. O próprio Jesus chegava para Mateus e dizia, olha, vem, segue-me. E Mateus se levantou e imediatamente o seguia. A Bíblia fala que Jesus chamou 12. Aqueles homens que Ele quis e os que quiseram foram e seguiram Ele. Aqueles homens entendiam, homens que talvez não tivessem o conhecimento da totalidade da revelação bíblica, tinham menos conhecimento que um fariseu. Mas homens que olhavam para Jesus e viam que aquele homem não era um homem comum. E que eles tinham que ter um olhar sobre a sua própria vida. Porque existia algo que eles precisavam fazer. Quando eu falo um olhar sobre a nossa própria vida, eu estou falando sobre um tempo em que devemos avaliar a nossa vida. Será que o que eu tenho buscado, o que eu tenho construído, eu tenho construído a minha casa sobre a rocha ou sobre a areia? Muitas vezes, a gente não consegue avaliar ou perceber e estamos levando a nossa vida de toda forma, de todo jeito. Mas aqui em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 diz assim, portanto, que todos os considerem como ministros de Cristo, dispenseiros dos mistérios de Deus. Aí ele diz, o que se requer desses encarregados ou desses dispenseiros é que sejam encontrados fiéis. É interessante que isso nos mostra que existe uma responsabilidade sobre a nossa vida. E não é a responsabilidade de Deus nos fazer fiéis, mas que estes ministros sejam encontrados fiéis. Por quê? Porque eles viram em Cristo um padrão. E eles vão ser requeridos daquilo que eles estão fazendo na terra. Gente, prestaremos conta. Eu vou prestar conta da minha vida aqui na terra. Nós iremos prestar contas. Mas eu quero trazer uma boa nova para você. Aleluia. É engraçado que quando a gente começa a falar sobre as nossas responsabilidades, a gente fica meio tenso. Mas eu quero dizer para você que em face a essa responsabilidade de se manter firme, existem recursos em Deus para que você possa se manter firme. Não é na sua própria força. Não é na sua própria habilidade. Mas existe uma graça que te sustenta. Existe um poder que te auxilia. Existem recursos em Deus que vão fazer com que você permaneça firme. Vai para Efésios capítulo 6. Estamos falando sobre firmeza. Gente, eu sei que Deus tem coisas grandiosas para fazer na vida de cada um aqui. Eu não preciso de uma revelação, de uma visão. Porque eu sei que Deus deseja se manifestar. A gente leu agora em 1 Coríntios capítulo 4, que nós somos dispenseiros dos mistérios de Deus. Isso fala a respeito de algo que recebemos do Senhor. E isso fala a respeito de algo que vai manifestar ao mundo que é Cristo. Imagina, o próprio Deus, Ele decidiu se revelar ao mundo através de você. Eu vou repetir. O próprio Deus, Criador de todas as coisas, Ele deseja se manifestar através de você.
Talvez, quando a gente olha para isso e a gente não vê a magnitude e a glória de Deus que está disponível, a gente pode olhar com isso e ver algo distante. Mas quando eu vejo um Deus glorioso, todo-poderoso, desejando se manifestar através de mim e de você, eu olho para mim como a pessoa mais rica da face da terra. Não importa os recursos materiais, porque um Deus criador, todo-poderoso, que criou todas as coisas, Ele deseja se manifestar através de mim. E em Efésios capítulo 6, Paulo ele começa a mostrar que esta firmeza não vem da sua própria força ou capacidade. Efésios capítulo 6, no versículo 10, fala: finalmente, irmãos, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Em algumas versões fala no seu forte poder. Muitas vezes achamos que quando Deus ele nos manda, nos instrui a estarmos firmes, Ele não nos disponibilizou recursos. Isso é religião. Isso é o homem tentando se apoiar na sua própria justiça, na sua própria força. Quando Deus diz ao contrário, Deus diz: fortaleça-se em mim. Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. É engraçado que parece que ele é redundante, mas ele demonstra que nós devemos estar fortalecidos nele. Dele vem os recursos para que você permaneça firme. É dele que vem a capacidade, a habilidade e a graça para que você possa estar inabalável em meio às adversidades. E muitas vezes olhamos para nós mesmos para que de nós possa vir esta firmeza. Quando Deus está dizendo: meu filho, você não foi feito para se apoiar na força do seu próprio braço, mas em mim. Sabe o que acontece quando nós tentamos nos apoiar em nós mesmos? Vem fraqueza. Por quê? Porque os jovens eles se cansam e fadigados eles caem. Existe uma limitação. Mas aqueles que esperam no Senhor, a sua força é renovada a ponto dele correr e não se cansar. E isso não diz respeito à idade, nem a vigor, mas diz respeito ao Senhor operando dentro de você. Diz respeito ao próprio Deus manifestando sua glória através de você. Então, não se fortaleça em você mesmo. Porque você vai cansar, eu vou cansar. Cansaço, desânimo surge, por quê? Porque muitas vezes não estamos desfrutando dos recursos que existem em Deus. Porque o próprio Jesus falou: olha, a água que eu vou te dar, você nunca mais terá sede. Ou seja, uma fonte chamada salvação estará dentro de você. E você deve beber das fontes da salvação. E da fonte da salvação tem alegria em meio à pressão, em meio à adversidade, em meio à perda. Existe paz. Em meio à opressão, o diabo está tentando te oprimir, você está em paz. Como você pode estar em paz em meio às aflições? Como você pode estar em paz em meio à pressão ou às dificuldades? Não sei, crise no teu trabalho. Estão ameaçando demitir todo mundo. Mas pode haver segurança dentro de você, porque você sabe que o Senhor é o seu pastor e nada te falta. Não importa quem vai entrar no governo, o importante é quem é teu Senhor. E você está ali, Jesus está dizendo: olha, da fonte que eu te der. É interessante, eu estava meditando esses dias, que Jesus, lá em Lucas, ele começa a falar a respeito de, olha, quem conhece filho é o pai. E quem conhece o pai é o filho, e quem o filho der a conhecer o pai. É engraçado que Jesus, falando sobre o fato dele conhecer o Pai, e o fato das pessoas só puderem conhecer o Pai através dele, ele segue e diz: vinde a mim, todos que estáis cansados, aflitos e sobrecarregados. Está lá em Mateus capítulo 11. E eu vos aliviarei. Preste atenção, Jesus estava mostrando qual era a vontade do Pai. Ele estava dizendo: a vontade do Pai não é que você ande aflito, sobrecarregado, cansado, mas é alívio. Então eu não estou falando de uma firmeza baseada numa habilidade própria, mas numa firmeza que entende que as fontes da salvação estão dentro de você. E esses recursos podem ser utilizados a qualquer momento.
Não é porque o pastor quer, não é porque você vai barganhar com Deus ou mandar em Deus, não. É porque Deus determinou e colocou dentro de você o seu próprio Espírito. E onde é o Espírito do Senhor, liberdade, paz, alegria, justiça, porque isso é o reino de Deus. Eu acho interessante que Deus ele não falou que o seu reino seria um reino, ele fala, é um reino de justiça, de paz e de alegria no Espírito. E sabe o que ele fez? Ele colocou o seu Espírito dentro de você. Para quê? Para que você pudesse desfrutar do reino de Deus, da sua totalidade dentro de você. Então, os recursos que nós temos para nos mantermos firmes não vêm de nós. Não é na nossa própria justiça ou habilidade ou graça, mas é no poder do Espírito que está dentro de você, comunicando as verdades de Deus, manifestando a alegria do Espírito. É interessante que lá em João, capítulo 16, Jesus fala que eles estariam tristes por um tempo. Aquele momento, aquela situação, a morte de Cristo estaria uma tristeza para eles. Mas Jesus disse, mas vai acontecer algo. A gente vai se encontrar novamente. E sabe o que vai acontecer com vocês? Vocês vão ter uma alegria tão grande. E esta alegria ninguém pode tirar de vocês. Deus, Ele não deu nada para mim e para você. Cristo, os recursos da salvação não são algo que só ocorrem. Não são recursos que só funcionam em face às coisas boas. Eles não dependem do que é exterior. Eles não dependem das circunstâncias. Eles vêm direto de Deus. E Deus, Ele não está preso às circunstâncias. Deus, Ele não está preso à crise global, ou mundial, ou econômica. Deus não está. O céu nunca esteve em crise. Por isso que Paulo podia dizer que o Deus dele, não segundo os recursos do rei, não, segundo a sua riqueza em glória, supriria cada uma das necessidades dele, quer fossem físicas ou emocionais. Porque haveriam recursos dentro dele. O meu Deus. Por isso que ele podia passar sobre todas as coisas, porque Deus o fortalecia. Porque era o meu Deus. Não são as situações, não são as pessoas, mas os meus recursos estão em Deus. Por isso eu e você podemos permanecer firme. Muitas vezes, eita, me empolguei aqui. Muitas vezes, sabe o que acontece? As mudanças, as situações, as circunstâncias se levantam. E nós paramos de olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Lá em Romanos capítulo 12, quando fala sobre correr a carreira que está proposta, no final ele diz, olha, olhando firmemente. Sabia que para onde eu e você olhamos, a direção que eu e você olhamos vai determinar o que vamos receber ou não? Independente das mudanças, das circunstâncias, das aflições, das pressões, do que estiver acontecendo fora, mantenha os seus olhos firmes. Diga para o seu irmão, meu irmão, mantenha seus olhos firmes no autor e consumador da sua fé. O diabo, sabe qual é a função do diabo? Ele tenta tirar a sua atenção, ele tenta distrair você. É o trabalho dele. Porque ele sabe que ele não pode tocar em você. Mas se ele distrair você, ele vai fazer com que você saia da perfeita vontade de Deus. Aí você se torna vulnerável. Por quê? Porque ele sabe que enquanto você estiver olhando para o autor e consumador da sua fé, pode acontecer o que acontecer, pode vir o que vier, mas você está firme. Firmado nele. É engraçado que quando Jesus falou sobre uma casa fundamentada na rocha, ele não fala que é a casa que sustenta. Ele não fala dos materiais da casa. Ele não fala que usou tal material, usou concreto, usou... Não, ele fala a rocha. Ela permaneceu firme porque ela estava firmada na rocha. Então, enquanto estivermos firmados na rocha, você vai permanecer firme. Enquanto utilizarmos os recursos que temos em Deus, eu vou permanecer. Nós iremos permanecer firmes. Porque é a rocha que irá nos firmar. É Cristo que irá nos firmar. Vira para o seu irmão e diga, meu irmão, não tire o olho do autor e consumador da sua fé. Então, meus irmãos, fortaleça-se no Senhor. Muitas vezes olhamos para situações, não dá, é difícil. Meu Deus, está acontecendo uma série de coisas. O que era ruim, aparentemente ficou pior.
E eu acho interessante o que Jesus disse a Jairo. Jesus chegou para Jairo, e Jairo lá, a filha dele estava doente, ele estava preocupado com a doença, chamou Jesus, e no meio do caminho a menina morre, ou seja, estava ruim, piorou. Agora, e agora? O negócio já estava complicado, era uma doença muito, que a menina estava na cama, existia o risco de morte. E no meio do caminho chega a notícia, olha, não incomodas mais o mestre. Ela morreu. Se alguém diz não incomodas mais o mestre, significa, ó, já era. Acabou. Ó, se lembra aquele plano, último plano, aquele recurso que você estava crendo em Deus que ia acontecer e não aconteceu. Eita, ó, não ora mais sobre isso não. Não incomoda mais o mestre. Por quê? Porque perdeu. Jesus vira para aquele homem. E é engraçado porque a gente muitas vezes constrói como devem acontecer as coisas. Jairo, ele construiu como deveriam acontecer as coisas. Ah, vai ser desse jeito, eu vou orar. Imagina a cabeça de Jairo. Eu vou chamar Jesus, Jesus está passando ali. E isso, e Jesus vai orar por ela como ele sempre orou e curou pessoas. Só que Jairo não entendia um princípio fundamental, a fé. A fé de Jairo, que estava ali para curar, era a mesma fé que iria operar a ressurreição daquela criança. Porque Jesus olhou para Jairo e disse, Jairo, não tenha medo, crê somente. Aquele homem, quando trouxe uma notícia, ele limitava aquela notícia. Aquele homem, ele limitava o poder de Deus. Mas Jesus disse, Jairo, não limite o poder de Deus. Não tem medo não. Não tem medo que está se levantando não. Não temas adversidades, crê somente, se mantém firme. Mantenha-se firme em crer. Talvez não ocorra como você está querendo. Talvez não aconteça como você achava, como sua mente calculou e você estava crendo daquele jeito. Mas mantenha-se firme em crer. Existe algo demasiadamente difícil para Deus? Não, de maneira alguma. Firmes. Firmes. Firmes e inabaláveis. Sabia que Deus não te criou para ser abalado? Porque ele disse, Jesus chegou para os seus discípulos e disse assim, olha, em mim, vocês vão ter paz. No mundo vão vir aflições, mas em mim vocês vão estar em paz. Quem aqui permanece em Cristo? Nele você vai ter paz e segurança. Independente das circunstâncias. Porque os recursos, as fontes da salvação estão jorrando para a vida eterna dentro de você. E você bebendo das fontes da salvação, você se apropriando dos recursos de Deus, você vai viver uma vida tranquila, em paz, longevidade, aleluia, saúde divina para que você possa ser o embaixador de Cristo onde quer que você vá. Força, vigor e firmeza, independente da idade, para que você possa testemunhar dele. E a sua vida ser um testemunho para pessoas. Quando alguém chegar para você, meu Deus, como você é saudável, você vai dizer, é Deus na minha vida. Meu Deus, como é que tu faz isso? Com essa idade, pedalando, subindo ladeira pesada. Ah, rapaz, não sabe? É Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia. Mocidade se renovando. Vigor e força para fazer aquilo que Deus chamou vocês para fazer. É isso que eu vejo no meu coração. Você quer crer nisso também? E pela fé receba, rapaz. Preste atenção. Você não precisa de um profeta ou de um pastor falando o que Deus já disse. Se Deus disse, meu amigo, não importa se tem um pastor ou um profeta concordando, Deus já falou e vai acontecer. Vamos lá, voltando para Efésios 6. Glória a Deus. Presta atenção numa coisa. Eu vou ler. Depois a gente continua. Efésios capítulo 6, vistam-se
de toda a armadura, ou seja, utilizem todos os recursos que Deus tem para vocês, para que vocês possam permanecer firmes. Ou seja, Paulo agora começa a explicar. Ele falou, fortaleça-se no Senhor, na força do seu poder. Ou seja, se apropriem dos recursos que existem em Deus. Ele usa aqui uma simbologia de uma armadura. E ele diz, para poderem ficar firmes contra todas as ciladas do diabo. Ou seja, existe um inimigo. Lá em 1 Pedro capítulo 5, se eu não me engano, ele diz que que o diabo está ao nosso derredor como um leão, buscando a quem possa tragar. Aí ele diz, mas permaneçam firmes. Em face a qualquer coisa, permaneça firme. Mas como é que eu permaneço firme, pastor? Existe uma pressão, existe uma situação. Vistam-se de toda a armadura. Utilize-se dos recursos em Deus. Bebam das fontes da salvação. Não permitam que o diabo cegue ou lese o entendimento e você não perceba o que já está dentro de você. É interessante que Paulo, aqui em Efésios capítulo 5, ele diz, olha, vocês precisam remir o tempo porque os dias são maus. E o que é que eu indico que vocês façam? Encham-se do Espírito, mantenham-se cheios do Espírito, mantenham-se sempre cheios do Espírito. Como? Falando entre vós, cantando, salmodiando. Ou seja, existem recursos dentro de você e quando você fala, a tristeza vem. Você tem duas opções. Ou você fica calado e vê ela operando na sua vida, ou você começa a falar. E é engraçado, porque tristeza é uma coisa... A tristeza, qualquer espírito que venha causar tristeza, ou mesmo uma situação, não sei. Ele sabe que se você se alegrar, ele vai ter que se alegrar com você. Então o diabo foge. Porque a Bíblia diz que na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Mas preste atenção, não é você parado permitindo que pensamentos venham, aquela tristeza... Geralmente a gente pode ter duas situações, ou seja, um pensamento do passado, ou talvez uma ansiedade pelo futuro. E Deus está dizendo, se alegre hoje. Não olhe para trás, fique no hoje. Naquilo que Deus está fazendo na sua vida, comece a construir o amanhã. Porque Deus já apagou o teu passado. O diabo, ele tenta nos cegar e nos lesar com essas coisas. Mas Deus está dizendo, olha, vista a armadura. Utilize os recursos, eles estão dentro de você. Paulo, ele não diz, olha, eu vou orar. Uma oração poderosa, forte. Para que Deus mande recursos, ele diz, use. Vista, se aproprie. Já está com você, já está disponível. É interessante que Davi, quando foi combater o gigante, ele já tinha os recursos que ele precisava. Ele não precisou pregar recursos de outro lugar. Não era a armadura de Saul. Mas Deus já tinha dado a ele a habilidade e a capacidade. Existia uma graça sobre ele. E ele sabia disso. Tanto que quando colocaram aquela armadura nele, ele disse, não, isso aqui não é para mim não. Não. Meu combate não é esse não. Não é por aí que vai funcionar, não. Porque ele estava se fortalecendo naquilo que Deus estava fazendo nele. Na força de Deus dele. Você vem contra mim com espadas, eu vou contra você no poder do Deus Todo-Poderoso. No Senhor dos Exércitos. Ei, que nome poderoso. O Senhor dos Exércitos. Eita. Até para botar medo. O Senhor dos Exércitos. Imagina o gigante olhando para aquele menino. Vendo o quê? Vendo a aparência. Se aquele gigante ele tivesse a capacidade de saber quem estava com aquele menino, assim como o servo de Eliseu viu que os carros que estavam com eles eram muito maiores do que os inimigos assírios que estavam ao seu redor. Se aquele gigante tivesse visto, ele tinha corrido, porque ele sabia que a cabeça dele ia a pique. Mas ele não conseguia ver. Comece a se ver como Deus vê você. É engraçado que Eita Jesus. É engraçado que a forma, o corpo
É engraçado que o corpo de Abraão e de Sara diziam algo. A mulher já era estéril, ainda estava velha, o cara também. Mas sabe que Deus é Deus? O eu sou. Quando ele se apresentou a Moisés, Moisés, pensa comigo, um homem só. Livrar o povo de Deus do maior exército que havia na face da terra, o exército egípcio. Pense, você chegando lá na China, nos Estados Unidos e dizendo, olha, eu quero que vocês façam isso. Que era uma afronta. Aí Moisés, eu digo que quem me enviou? Diga que eu sou. E sabe o que aconteceu? Os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. Moisés, ele decidiu crer. Deus, ele não precisa de muita gente para fazer muita coisa. Com um só, ele libertou todo o seu povo do maior exército do mundo. Um só. E talvez você esteja dizendo, eu preciso disso, eu preciso daquilo, tem que acontecer isso, tem que acontecer aquilo. Deus é Deus. Eu e você precisamos confiar nele, nos firmar na sua palavra, nos firmar na sua promessa e receber. Você não vai ser envergonhado. Não importa as situações, as tribulações, as mudanças, as circunstâncias, é tanta ânsia, mas nada disso vai parar Deus. Davi olhou para a turma com medo de torar. Imagina, os cabas tudo fortão com medo do guerreiro lá, porque o guerreiro era grande. Aí Davi já chega com goga, como se diz, já chega falando, quem é esse incircunciso? Quem é esse homem aí, que vem contra o povo do Deus vivo? Davi não tinha medo, não tinha papa na língua para falar a verdade da palavra, não. Ele sabia quem ele era, e ele também sabia quem era o gigante. Mas ele não olhou para o gigante à luz da força, da grandeza, do poder, não. Incircunciso. Estai por firmes. Firmes contra todas as ciladas do diabo. Pois a vossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo das trevas. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir firmes no dia mau e permanecer o quê? Inabaláveis, depois de tudo. Inabaláveis. 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 Ele fala permanecer, depois de tudo permanecer. A vontade de Deus não é que você passe por um tempo ou por uma certa circunstância e você não seja abalado, mas é permanecer inabalável. Situações vêm, situações vão, circunstâncias passam, mas aqueles que confiam no Senhor, eles permanecem firmes e inabaláveis, como os montes do Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E Paulo, ele começa a mostrar, olha, ele fala sobre a verdade, ele fala sobre a palavra, ele fala sobre os recursos que existem em Deus. Eu acho interessante que muitas vezes somos abalados por qualquer coisa, as nossas emoções, uma coisa que acontece que a gente não esperava. Mas por quê? Porque estamos olhando para as circunstâncias e permitindo que ela nos assole. Mas em 1 Coríntios, capítulo 8, 2 Coríntios, vai lá. Solidez. Você foi construído para ser sólido. Estável. Tá alguém aqui que era instável? Era eu? Pense num cabo instável. Uma hora estava, outra hora não estava. Mas sabe de uma coisa? Eu comecei a utilizar os recursos que estavam dentro de mim. Não estou dizendo que cheguei à perfeição, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, para o prêmio da soberana vocação. Eu sei porque sei quem eu era e em quem Deus me transformou. Circunstâncias se levantavam, eu fraquejava, mas hoje eu tenho aprendido. Paulo não disse que ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Ele aprendeu a estar estável, independente das circunstâncias. Deus também te chamou para aprender a ser estável. Não é só de um pastor, de um líder ou de alguém, mas é para você também esse recurso. Inabalável. Mantém constante e invariável. Eu não falo sobre crescimento, eu falo sobre aquilo que Deus determinou que você deveria ser e fazer.
Eu mandei ler onde mesmo? 2 Coríntios, aleluia. Obrigado, gente. Estava em Efésios aqui. Aleluia. Gente, é tempo da gente celebrar. Celebrar, é celebrar. Júbilo, você sabe o que é júbilo? Você sabe o que é júbilo? Sabe o que é júbilo? Júbilo é uma coisa tão alta que é para as pessoas que estão ao seu redor ouvir. Júbilo fala sobre intensidade, sobre você não conseguir ficar parado. Sabe por quê? Porque Deus, Ele está operando nas nossas vidas. Mas pastor, você não sabe o que está acontecendo na minha vida. A Bíblia fala que Deus está operando em todas as coisas, em todas as circunstâncias, em todas as situações, para te beneficiar. Deus está operando para te beneficiar, isso mesmo, você. Mas isso mesmo é você. Por quê? Porque Deus te ama e Deus quer se manifestar através de você. Então primeiro Ele precisa mudar você e operar por você e em você. E Deus está operando em todas. Mas isso aqui não está. Deus está operando. E você vai fazer o quê enquanto isso? Diga, fica firme. Permanecer firme. Inabalável. Na palavra de Deus. Não tema, rapaz. Se Deus é por nós. Se Deus é por você. Se Deus é por você. O que, quem, quando, onde será que pode ser contra você? Mas pastor, meu chefe mudou. E daí? Deus é o mesmo. Estações vêm, estações vão. E Deus o mesmo ali, ó. Meus planos para você não mudaram. Meus pensamentos a seu respeito são de paz. Aquilo que eu tenho para você vai acontecer. Segunda Coríntios capítulo 4, versículo 8. De todos os lados podemos ser pressionados, mas nunca desanimados. Deus não te chamou por desânimo. Ou seja, Ele colocou dentro de você paz e alegria para que haja ânimo. Sabe o que é ânimo? Vigor. Um coração alegre. É engraçado. Eu conheço umas pessoas que elas acordam saltitando. E eu olho assim, alegres. Acordam, eu acordo com sono. Mas algumas pessoas elas acordam saltitando. A alegria que existe dentro de você, que o diabo não pode tomar, ela vai fazer com que você esteja em toda qualquer situação cantando, saltitando. Você já viu uma criança feliz? Não pode estar acontecendo o que tiver, ela está lá pulando, cantando, rindo. Por quê? Porque as situações não afetam ela. Por quê? Porque algo tem toda a atenção dela. Existe algo que tem a atenção dela e que está trazendo alegria para ela. Da mesma forma em as nossas vidas, em Deus. Nele, quando estamos fundamentados, mesmo as aflições, pressões, existindo ânimo. Oh, eu estou tão animado. Mas tu não está vendo isso não. Eu estou animado em Deus, porque eu sei em quem eu tenho crido. E sei que Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que eu penso ou imagino. Eu posso me animar. Mas tu não sabe quem vai ser o presidente de 2019. Tu não sabe o que é que vai acontecer em 2019. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, vai suprir as minhas necessidades. Mas tem aquela mudança, mas Deus continua sendo o mesmo. Ele não muda, Ele não pode mudar. É interessante Pedro. Se você ler nos evangelhos, você vai ver que Pedro, quando houve uma grande tempestade, a Bíblia fala que Pedro estava junto com os outros 12 apavorado. O mar se levantando, as ondas soprando e Pedro com medo e Jesus dormindo. Jesus dormindo, os discípulos, alguns versículos em Mateus, se eu não me engano, fala que a água estava entrando de um jeito. Não, Lucas diz que a água estava entrando no barco. Em Mateus fala que eles estavam com medo de afundar. Só sobrar. Não, eu estou falando de
pescadores com medo de afundar um barco. Então a coisa era feia. Jesus estava dormindo. É engraçado, tem uma versão que fala que estava num travesseiro dormindo. Uma chuva de torar e Jesus dormindo. Meu amigo. Mas eu não estou falando sobre Jesus, eu estou falando sobre Pedro. Pedro apavorado. A gente vai morrer. E sabe o que aconteceu? Jesus se levanta, acalma a tempestade. Cadê a fé de vocês? Mas lá em Atos, capítulo 12, esse mesmo Pedro foi preso. E ele ia ser julgado por Herodes, que já tinha matado Tiago, ou seja, ele era o próximo da lista. E Pedro, em meio àquela pressão de morte novamente, Pedro dormia. Era engraçado que se você ler o texto, você vai ver que era um dia antes dele ser julgado. O julgamento era amanhã, não era semana que vem, não tinha um mês. E eu estou falando de um rei que já tinha matado um. E viu que os judeus gostaram e disse, opa, é aqui que eu vou manter. Ele tentava fazer o mal contra os apóstolos. Ele não queria qualquer pessoa não, ele queria os apóstolos. E Pedro estava fazendo o quê? Aquele mesmo Pedro que estava com medo no barco, quando uma tempestade se levantou. Era o mesmo Pedro que dessa vez estava dormindo, assim como Jesus, porque ele aprendeu do mestre que em face às pressões, tribulações, o medo não ia operar mais, porque agora ele tinha paz e descanso. Ele podia descansar em paz. E sabe o que aconteceu? Um anjo teve que acordar Pedro, meu Deus. Acorda, homem. Por que você anda tão preocupado, ansioso, pensando? E como é que vai ser? Como é que vai acontecer? Como é que será? É a hora de você descansar em Deus. Deus não te chamou para andar ansioso, preocupado, tentando resolver, fazer conta, calcular 9 fora 0, não sei o que. Ele chamou você para descanso. Agora quem entra no descanso é você. Atreva-se a crer em Deus. Atreva-se a se lançar em Deus. Atreva-se a fazer aquilo que Deus disse. Não tenha medo. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho, o mesmo Deus que ressuscitou os mortos, o mesmo Deus que operou por toda a vida de todos os homens, é o mesmo Deus que está operando por você. Mantenha-se firme. Alguém que está firme não está triste, angustiado, sobrecarregado. Mas alguém que está firme é alguém que está celebrando em Deus. Sabe por quê? Porque ele tem recurso dentro. O recurso está dentro de você. Eita glória, imagina alegria brotando em meio à tribulação. É essa a sua vida. A vida de um filho de Deus é assim. Descanso em meio à tempestade. Deus te chamou para isso. Não aceite o contrário. Sabe por quê? Porque se Deus determinou que assim deveria ser a sua vida, mergulhe nele. Deixe que as águas do Espírito elas te levem para a vontade de Deus. Apenas permaneça firme na sua palavra. Deus, ele não falha. Deus, ele não pode mentir. Deus, ele nunca mudou. Eu não vou chamar aqui para orar por você, porque eu entendo pelo Espírito que é uma decisão sua, que é você que determina se vai se lançar ou não. Mas eu quero fazer uma coisa nessa noite. Eu quero convidar você. Bora, Louvor, pode continuar. Eu quero convidar você. Eu sei.